Que a graça e a paz de Cristo possa estar em cada coração nesta noite, a todos os nossos amigos, irmãos em Cristo e também internautas que estão acompanhando esta programação através da TV Conectados. O Evangelho em tempos de crise. O apóstolo Paulo, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus, quando instituiu a sua igreja remanescente, que vem peregrinando neste mundo através dos séculos, ele sempre nos enfatizou que o Evangelho, ele precisa ser anunciado, o Evangelho precisa ser pregado. O que seria de mim e de você se não fosse o poder de Deus? O que seria de nós se Deus não tivesse a sua igreja nesta terra? O que seria da humanidade se o Evangelho não existisse? Deus criou a maior instituição depositária das suas verdades, que vem do grego eclésia, que quer dizer igreja. E a igreja de Deus, que é depositária de suas verdades, que tem a missão de levar a sua palavra àqueles que ainda não conhecem. Levar o Evangelho em tempos de crise não é tarefa muito fácil. E nós precisamos do poder de Deus para conseguir anunciar a sua palavra, mesmo em meio às dificuldades. Queridos, como nós falamos anteriormente, nós vivemos em um tempo de dificuldades. As Escrituras dizem que o nosso mundo vai de mal a pior. E mesmo em meio às tormentas e dificuldades, como disse o profeta Isaías, e serás lançado na fornalha da aflição. Porém, Deus usa isso para nos dar mais fervor e mais ânimo para pregar a sua palavra. Pregar quando o Evangelho está ao nosso favor, talvez não seja uma tarefa tão difícil. Porém, muitas vezes, quando temos a plena liberdade, o direito de expressar os nossos pensamentos, a nossa filosofia de vida e a nossa opinião, muitas vezes não temos pregado a palavra de Deus como deveríamos, mesmo vivendo em meio à liberdade religiosa que nós temos, que alguns irmãos que vivem em países onde existem cortinas fechadas para ouvirem a palavra de Deus. E nós também precisamos pregar o Evangelho, mesmo quando as circunstâncias nos desfavorecem. E é aí que nós exercitamos a nossa verdadeira fé. Quando as coisas começam a ficar difíceis, quando começamos a ficar limitados, quando precisamos mudar muitas vezes o nosso ritmo de vida, nós estamos passando por um problema que todos já sabem, que é o problema do isolamento. As nossas igrejas estão fechadas, as portas da igreja estão fechadas em grande parte do mundo. Porém, mesmo assim, Deus nos deu este canal, Deus nos deu a TV Conectados para que pudesse conectar o povo de Deus através do mundo e levar a sua palavra. O apóstolo Paulo, quando ele falou sobre a grande responsabilidade da igreja, o apóstolo Paulo, na Bíblia Sagrada, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, ele sentiu o peso da missão, ele sentiu o peso da responsabilidade que eu e você também precisamos sentir. E o apóstolo Paulo, em palavras muito solenes, falando sobre a missão da igreja, independente das circunstâncias, o apóstolo disse assim: pois se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O apóstolo Paulo,
para ele, o evangelho era uma grande responsabilidade. Pregar para ele não era simplesmente uma opção. Levar a mensagem de salvação para o apóstolo Paulo não era se desse tempo ou sobrasse tempo. Para ele, pregar o evangelho era o primeiro item diário da sua lista. Anunciar Jesus Cristo, anunciar as verdades para o tempo do fim, era a essência da vida do apóstolo Paulo. E ele disse, me é imposta essa obrigação. Em outras palavras, Paulo disse assim, ou eu faço, não tenho para onde correr, eu não tenho para onde ir, eu preciso anunciar a palavra de Deus. E ele termina o texto usando as seguintes palavras, mas ai de mim se não anunciar o evangelho. Por que o apóstolo Paulo usou essa expressão? Uma expressão de pesar, ai de mim se não anunciar o evangelho. Porque ele sabia que, porque se ele não levasse almas para o reino de Deus, ele também não iria para o reino de Deus. Todos nós temos a missão de levar almas aos pés da cruz de Cristo. Às vezes estamos na correria da vida, em meio à agitação e labuta diários, todos lutando pela sobrevivência, correndo atrás do pão de cada dia. E muitas vezes estamos nos esquecendo de que nós precisamos anunciar a palavra de Deus a toda tribo, nação, língua e povo. Se o exército do Senhor cumprir esta missão, nós teremos mais igrejas, teremos mais congregações. A igreja entrará numa esfera melhor espiritualmente falando. Por isso que a nossa missão é sempre pregar o evangelho, porque ele é o poder de Deus. O apóstolo Paulo, grande missionário, ele passou por diversas situações na sua vida. E ele foi o maior exemplo, além de Cristo, que é o nosso exemplo que devemos levar durante toda a nossa vida, a nossa jornada. Mas Paulo foi um grande missionário que foi usado por Cristo. E esse grande missionário que foi usado por Cristo, ele nos deu algumas lições muito importantes. Lições de abnegação, paciência, perseverança, ânimo, mesmo perdendo algumas coisas, perdendo alguns privilégios e sofrendo algumas situações. Mas ele nos mostrou que nós precisamos ter o Espírito de Cristo. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, e vamos voltar alguns anos atrás da história e vamos entender um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo, um dos grandes gigantes da fé cristã. A palavra de Deus nos diz assim, vamos ler a partir do versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Nós temos aqui a experiência de uma jovem, ela era uma necromante, era uma mulher de adivinhações e ela ganhava muito dinheiro. E a palavra de Deus continua dizendo, esta seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Nós percebemos que tudo neste mundo, o que comanda
é o poder monetário, é o dinheiro. E aquela jovem que era usada por Satanás dava muito lucro aos seus superiores. Eles ganhavam muito dinheiro através da influência satânica daquela mulher. E quando o apóstolo Paulo percebeu que aquelas palavras não era ela que estava dizendo, mas o espírito do maligno, ele disse, em nome de Jesus, saia. E o espírito maligno se retirou. E aqueles homens perceberam que a partir daquele momento eles não iam ter mais lucro. Acabou a sua fonte de renda. E agora levaram Paulo e Silas para uma praça pública para serem avaliados pelos magistrados e possivelmente também terem uma possível execução. Versículo 20. E apresentando-os aos magistrados, disseram, estes homens sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. O apóstolo Paulo ali, ele mexeu diretamente com a religião pagã. Paulo mostrou algo que os pagãos não conheciam. Paulo enfatizou que a vida do crente, para nós herdarmos o céu, a salvação, não está nas boas obras que fazemos, mas na graça de Cristo que nos habilita para cumpri-las. E isso mexeu grandemente com as teorias e as filosofias pagãs. Verso 22. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Queridos irmãos, queridos internautas, aqueles dois servos de Deus, eles foram açoitados com varas. Eles foram espancados, machucados, feridos, e eles foram levados à prisão. E eu pergunto, que crime eles cometeram? Nenhum. Eles estavam simplesmente cumprindo a missão do Mestre, que diz, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Para Paulo e Silas não existia barreira. Onde haviam pessoas, onde haviam almas, era a oportunidade para levar a mensagem do evangelho. E agora, eles estavam enfrentando momentos difíceis. Eles estavam enfrentando momentos de crise ao pregar o evangelho. E neste momento, eles foram lançados na prisão. Versículo 24. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Isto aqui é muito solene. Nós percebemos que, enquanto haviam muitos presidiários que estavam juntos com eles nas celas, Paulo e Silas poderiam ter ficado desesperados. Eles poderiam ter perdido o ânimo, perdido a esperança, perdido a fé. Mas naquele momento a Bíblia diz que eles começaram a cantar hinos de louvor a Deus. E o escritor do livro de Atos diz que os presos ouviam os hinos. Aquela cela que era uma cela de tormenta, naquele momento, se tornou um lugar de adoração, onde almas estavam sendo evangelizadas através daqueles hinos que falavam de fé, hinos que falavam de ânimo, que falavam do sacrifício de Cristo, que falavam da vida eterna. Aquela prisão se transformou num lugar de paz. Ela se transformou num lugar de esperança. E o evangelho estava sendo anunciado a cada um daqueles presos que precisavam ser resgatados pelo sangue de Cristo. 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos escutavam. 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram
E logo se abriram as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Queridos, naquela época o carcereiro, ele tinha uma grande responsabilidade, como até nos dias de hoje. Se qualquer preso desaparecesse da prisão, ele era responsabilizado. E a sentença para quem deixasse algum preso ou presos fugirem era ser decapitado. E quando aquele carcereiro percebeu que com o terremoto as correntes se romperam, ele pensou, os presos fugiram. Inclusive Paulo e Silas, aqueles ali, ele devia ter um cuidado muito especial para que eles não saíssem da prisão. E aquele homem queria se suicidar. E naquele momento entra a ação divina para ganhar o coração. E a palavra do Senhor diz no verso 28, mas Paulo clamou com grande voz dizendo, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Queridos, o que levou este carcereiro a tomar esta decisão? Ele acompanhou toda a trajetória daqueles dois missionários de Deus. Ele percebeu a paz, a alegria, a felicidade. E ele ouviu aqueles hinos de louvor e adoração a Deus. E ele percebeu que eles tinham uma paz que ele não tinha. E agora este carcereiro fez a grande pergunta. A pergunta mais importante. O que eu preciso fazer para me salvar? E a palavra do Senhor continua dizendo, verso 31, e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os para a sua casa, lhes pôs a mesa e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Queridos, que experiência maravilhosa, onde nós percebemos a grande ação do poder de Deus. Como Deus usa as crises para a pregação do Evangelho. Nós não devemos estar atemorizados pela situação que o mundo está passando. Agora é a oportunidade de levar a palavra de Deus. Deus nos proporcionou as redes sociais, o mundo virtual para pregarmos a sua palavra. Em vez de muitas vezes ficarmos postando fotos que não são do agrado de Deus, é o momento da gente levar a mensagem da salvação, a mensagem da esperança, as verdades para o tempo do fim que o mundo não conhece. O apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3,12 diz assim, e na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. O Evangelho de Cristo, quando verdadeiramente vivido, ele impacta o mundo. E por que será que hoje nós não estamos sofrendo perseguições como no tempo dos apóstolos? Por que será que não estamos muitas vezes sendo encarcerados como no tempo dos apóstolos? Sabe por quê? Porque nós não temos vivido o Evangelho dos apóstolos. Porque a partir do momento que nós começarmos a viver o Evangelho primitivo, a perseguição, ela virá. O Espírito de profecia nos diz assim, quando foram espalhados pela perseguição, saíram cheios de zelo missionário, compenetraram-se da responsabilidade de sua missão, sabiam ter nas mãos o pão da vida para um mundo faminto, e eram constrangidos pelo amor de Cristo a distribuir esse pão a todos os que estivessem em necessidade,
O Senhor agia por meio deles. Aonde quer que fossem, os doentes eram curados e aos pobres se pregava o evangelho. Deus usou a perseguição para afirmar a fé da igreja. Assim como Deus está usando esta pequena prova para aumentar a nossa fé, para aumentar o nosso fervor. A inspiração diz que eles saíram cheios de zelo missionário. Quando houve a Primeira Guerra Mundial, do ano 1914 a 1918, quando surgiu o movimento de reforma, o nosso povo foi espalhado por todas as partes do mundo. Parte daqueles pioneiros vieram para a América do Sul, outros foram para a América Central e outros continentes levar a mensagem da salvação. Deus usa as crises, Deus usa as perseguições para afirmar a nossa fé. E a inspiração continua dizendo, falando sobre o tempo do fim, o trabalho que a igreja tem deixado de fazer em tempo de paz e prosperidade, terá de realizar em terrível crise, sob as circunstâncias mais desanimadoras, proibitivas. Queridos, você prestou atenção neste texto? O que nós não fizermos em tempo de liberdade, nós teremos que fazer em tempo de espada. Para Deus não existem circunstâncias. Para Deus, o importante é que o evangelho seja pregado, seja na paz, seja na tormenta, mas o evangelho precisa ser anunciado àqueles que ainda não conhecem. Houve um reformador inglês no século XVI chamado William Tyndale. William, ele era um sacerdote católico e ele, quando leu a palavra de Deus, encontrou as verdades maravilhosas da Bíblia Sagrada. Se tornou um grande defensor da fé protestante e traduziu as Escrituras para a língua inglesa. William começou a pregar a mensagem do Evangelho e muitas almas foram agregadas às verdades de Deus para aquele tempo. Porém, um dia, alguém armou uma emboscada para o reformador. Alguém que fingiu ser alguém sedento de ouvir a palavra de Deus. E ele caiu em uma grande emboscada. E ele foi levado à fogueira, foi julgado, condenado, enquanto as chamas consumiam o corpo daquele reformador. Ele orava em voz bem audível. E a oração de William era: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Abre os olhos do rei da Inglaterra. E aquela voz ela foi abaixando, 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 até que finalmente ele descansou. Porém, aquelas palavras, elas não foram ocultadas da história. A oração de Tyndale dizendo para que Deus abrisse os olhos do rei da Inglaterra. O rei contemplou e presenciou a sua condenação. E o rei ficou impressionado da paz que aquele reformador tinha. E o rei da Inglaterra fez um decreto. E aquele decreto foi que a Bíblia fosse espalhada em toda a Inglaterra como folhas de outono. E o povo inglês tivesse a tradução das Escrituras na sua própria língua. Queridos, você percebe o poder de Deus? Você percebe o Evangelho, as maravilhas de Deus, mesmo em tempos de tempestade? Um morreu para que milhares de pessoas pudessem ser salvas. Houve um ator romano chamado Genésio. Este ator era um homem que alegrava os grandes palcos, porém um dia ele foi constrangido pela mensagem da salvação. E este ator, ele se tornou cristão. E ele acabou também morrendo por causa do Evangelho eterno. E antes dele ser torturado e morto, ele fez esta oração. A oração de Genésio foi:
existe apenas um rei que eu conheço. É aquele que amo e adoro. Se eu tivesse de morrer 1000 vezes por minha lealdade a ele, ainda assim eu seria seu servo. Cristo está nos meus lábios, Cristo está no meu coração. Não há sofrimento que dele me afaste. Queridos, que maravilhosas experiências de pessoas a quem Jesus foi a diferença nas suas vidas. Elas não tinham medo. Elas cantavam nas arenas romanas. Elas louvavam a Deus em meio à tortura, porque Jesus, a pregação da palavra, era muito mais importante. E nós precisamos testemunhar do amor de Cristo. Mesmo nesta quarentena, nós precisamos pregar a palavra de Deus. Eu e você também podemos aproveitá-los para levar a mensagem de salvação àqueles que ainda não conhecem. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que o Evangelho, que é o poder de Deus, faça parte da nossa vida, da minha vida e da sua vida e da experiência do povo de Deus nesta noite. É meu desejo, a minha oração. Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.